Isso. Eu adoro essa discussão. Essa discussão é uma delícia, porque o senhor Flávio Bolsonaro gosta de se comparar ao Milei. Ele falou que vai fazer uma tesourada, aí quando ele é instado a falar uma proposta, ele não fala nenhuma. Ele foi recentemente num evento falar que não tinha proposta. Não vou falar porque eu vou perder minha popularidade falando isso. Pois bem, todo mundo sabe que se você quiser fazer uma política fiscal séria, você vai ter que começar fazendo ela pelo lado da despesa. Nós vamos precisar fazer pelo lado da despesa. Ponto. E a gente vai conseguir só resolver a curva que está estourando da dívida e depois resolver juros e até tributação, taxa, alíquota de impostos, se a gente fizer essa reforma fiscal. Ponto. Então todo mundo que prometer que vai baixar imposto, como o Flávio fala, sem endereçar essas questões que você mencionou, Zanin, é estelionato eleitoral. Ele não vai fazer. Ele tá mentindo. Ou ele vai fazer, vai botar um ministro da Fazenda ali, um posto Ipiranga, e vai fugir do assunto durante a período da eleição. Eu não vou deixar ninguém fazer isso. Do Lula ao Flávio. Vai todo mundo ter que discutir essas questões, porque é importante para as pessoas. As pessoas precisam entender que o reajuste... Mas qual que é a sua proposta? Eu não entendi. Vou ser claro. Tá. A nossa proposta, diferente dos demais, ela já está protocolada. O deputado Kim Kataguiri, que é o nosso deputado, já protocolou uma PEC, já está em processo de coletar assinaturas. Então, comigo não tem estelionato eleitoral. E a proposta é boa. O Brasil é um dos únicos, talvez o único país do mundo, que ele reajusta aposentadoria, BPC, que é um benefício específico aqui, pelo ganho real do salário mínimo. São coisas diferentes, você tem que reajustar a aposentadoria, como todos os outros países do mundo fazem, pela inflação. Se um presidente fala agora, eu vou dar um outro reajuste, vamos dizer, de 4 em 4 anos você reajusta a aposentadoria para cima, legal, pode fazer. Mas esses gatilhos automáticos com o salário mínimo fazem o seguinte, você aumenta o salário mínimo de um lado, e aí o trabalhador, subiu o salário mínimo, subiu minha aposentadoria. Só que do outro lado isso vira inflação. E é por isso que nós já percebemos, e todo mundo já percebeu, que supostamente estamos em pleno emprego, mas as pessoas sentem que elas estão mais pobres. Por quê? O custo dessa operação fiscal doentia que o Brasil tem tá gerando isso. Então não adianta eu falar, fica tranquilo, eu vou reajustar tudo pelo salário mínimo. Aí eu tomo de você pela inflação e pelos juros. Não funciona. Não adianta a gente ficar enganando o eleitor. O Milei na Argentina, ele foi muito honesto. Eu vou fazer um monte de reforma, algumas pessoas vão falar que vai doer, mas o remédio é amargo. A solução... Ele é um modelo pro senhor, Milei? Nesse sentido, sim. Até porque ele comete esse sincericídio. O que eu não vou admitir é estelionato eleitoral. Eu vou falar pro cidadão brasileiro, vou precisar fazer essas reformas, deixar o Brasil praticamente quebrar agora. Vai precisar ser feita uma série de reformas. E mais do que essa, vai ter que mexer na Previdência, vou mexer nos privilégios do funcionalismo, vamos mexer em Zona Franca de Manaus, sim. Tem que fazer um desmame de um modelo que não está funcionando e ver um outro modelo de desenvolvimento sustentável lá na região, sim. Agora, o que não dá para fazer é manter o modelo atual que não funciona, que é o modelo de privilégios. É o modelo de captura do Estado por órgãos, sindicatos, associações, partidos políticos, que retiram o dinheiro de quem está trabalhando e depois finge que entrega uma migalha. Aí a migalha vira o quê? É o Vale Gás. Ah, não, fica tranquilo que eu vou te dar um BPC, é uma energia elétrica ali, é um luz para todos. Pô, isso é mentira. A picanha que o Lula prometeu, no fundo, era dinheiro no bolso e capacidade de compra. Isso não aumentou. As pessoas não estão sentindo isso. E aí, quando um cara como o Flávio mente para as pessoas, ele, no fundo, está pintando como, do ponto de vista eleitoral, um estelionatário. É isso. Aproveitando que o senhor citou a direita bolsonarista agora há pouco, o senhor daria anistia pro Jair Bolsonaro, se for eleito? Eu só dosimetria. Esse assunto é um assunto... Só dosimetria, ou seja, reduzir a pena. Reduzir a pena. Anistia jamais. Não, porque não só ele, como todas aquelas pessoas que cometeram crimes, que assim, tem um dia 8, que esse assunto ele é muito complicado, porque a gente tá falando para torcidas organizadas e todo mundo quer uma resposta simples. Então até a torcida organizada da esquerda, democracia, não sei o quê, isso foi o maior crime... Calma aí, muita gente não teve direito a um julgamento, teve gente que não tinha nada a ver e foi presa. E teve audiências coletivas e audiências que a gente está falando de direito penal do inimigo. Aliás, um parênteses. Direito penal do inimigo, quem implementou foi o senhor Alexandre de Moraes de uma maneira torta, sem passar pelo processo constitucional. Ele literalmente tratou os bolsonaristas como inimigos, tirou prerrogativas deles e entregou um direito rápido e muito rígido contra eles. Muitas pessoas ali, ao não ter o mínimo do direito de defesa, essas pessoas têm que ter uma dosimetria para resolver a pena. Isso dia 8. O Bolsonaro, sobre a conspiração dele, sobre o atentado dele contra a democracia... Veja, eu não sou bolsonarista. Eu sei o que o Bolsonaro tentou fazer. Qualquer pessoa racional que leu as provas sabem. Agora, o Bolsonaro também teve parte do seu direito de defesa mitigado? Sim. Então, quando a gente traz essas nuances para a mesa... Só o parlamento, por isso que o projeto da dosimetria é interessante, é capaz de resolver, porque se tornou um conflito entre o antigo executivo e o judiciário. E tem ego no meio, tem projeto político. Isso aqui seria um projeto, e por isso que eu gosto da dosimetria, para pacificar essa relação. Agora, uma coisa é pacificar e outra é puxa-saco do Bolsonaro. O Caiado, primeira coisa que eu vou fazer é soltar o Bolsonaro. Entendi, Caiado. Eu já sei que você ama muito o eleitor do Bolsonaro. Entendeu? Vamos pular esse puxa-saquismo, vamos ser prático.
Vamos fazer o que é justo. Houve pessoas... Ninguém estava dentro do plenário da Câmara dos Deputados participando de uma invasão teletransportado. O Superman não colocou essa pessoa lá voando. Essa pessoa sabia que ela estava invadindo um prédio público e ela sabia o que ela queria quando ela estava na frente de um quartel pedindo o artigo 142. Aquela pessoa invadiu aquele prédio público. O que eu falo pro bolsonarista é, se fosse alguém do MST, você ia pedir as penas mais duras para aquela pessoa. E o MST já invadiu, tá? Prédio público em Brasília, já teve em 2017, né? Um fora Temer que eles depredaram também em Brasília. Ué, penas duras para todos. A lei tem que ser objetiva nesse sentido. Como é que o senhor vê a necessidade de uma reforma do judiciário, de maneira geral, e de maneira específica? O senhor acha que algum ministro ou alguns ministros deveriam sofrer impeachment? E mais, o senhor acha que algum ministro ou alguns ministros deveriam estar presos? Vamos lá. Começar do final, né? O escândalo do Banco Master nos deixou claro, muito claro, que havia uma relação promíscua entre, no mínimo, 2 ministros do STF e o senhor Vorcaro. Contratos, e já foram demonstrados, inclusive, os depósitos e movimentação financeira, reuniões indecorosas que, em qualquer lugar do mundo, levariam a impeachment. Aqui no Brasil não leva. Aqui no Brasil, o Gilmar Mendes vem a público dizer o que a imprensa pode ou não pode cobrir sobre o assunto. É pra cobrir a Faria Lima. Não! A relação promíscua na Faria Lima se deu muito por conta do poder político construído em Brasília, nos palácios do Planalto, no Congresso e no STF. Aí vão querer fingir demência. Então, impeachment de ministro do Supremo nesses casos, estou falando de bem objetivo, o caso do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, deveria ser regra, é o que um país sério faria. Só que nós não somos hoje um país sério. O senhor defende impeachment do Toffoli e do Moraes. Do Moraes. E prisão. Quero ver a delação do Vorcaro já para endereçar a prisão. Eu já pedi nas ruas, já fiz 4 manifestações sobre eles esse ano. Em todas a gente pediu impeachment e nas 2 últimas prisão, porque é muito claro o envolvimento. Eu acho que eu tenho que tomar cuidado para não perder meus direitos políticos falando aqui, mas acho que ninguém nasceu ontem. Todo mundo sabe o que aconteceu ali. Todo mundo sabe que o senhor Vorcaro era o rei do tráfico de influência no Brasil. E ele fez isso onde ele pôde executar. Só que o Senado não faz isso, a começar, porque o senhor Flávio Bolsonaro tem rabo preso e uma dívida de gratidão com o Dias Toffoli e com o Gilmar Mendes, senão a carreira política dele não existiria. Portanto, os tais direitistas que enfrentam o STF sempre capturam pro STF. E 2, porque há um controle político do STF sobre o legislativo por conta do foro privilegiado. Se o STF julga as ações de quem julga eles, você fica numa disputa. E o parlamento sempre sai perdendo, porque também não é composto das pessoas mais incríveis e morais do mundo, né? Eu não imagino o Alcolumbre e o Renan Calheiros se reunindo para moralizar o STF. Eles querem se reunir para fazer negócios com o STF. Essa é a natureza dessas pessoas. Então tem que chegar um presidente da República que não tem rabo preso, que era o que imaginavam que o Bolsonaro ia fazer. Que não é próximo e que não tem uma agenda política com esses ministros do STF, como é o caso do Lula. E aí endereçar uma agenda sobre o judiciário. Não só na parte dos privilégios, penduricalhos, né, que não estão no topo do judiciário, mas sobre o STF, sobre decisões monocráticas que já passou e o Bolsonaro vetou, sobre o período, né, que eles sentam em cima dos processos lá quando eles pedem vistas, sobre escritórios de advocacia, sobre período de mandato, sobre o foro especial, o foro privilegiado não ser tocado pelo STF, mas sim por desembargadores selecionados que têm mandatos de 2 anos e não julgam parlamentares dos seus próprios estados. Medidas óbvias, naturais, e que transformem a Corte Constitucional numa Corte Constitucional e não numa última instância. Na Europa, a maior parte dos tribunais são cortes constitucionais, elas tratam de temas abstratos. Aqui no Brasil, a gente trata de tudo. Cara, só vou te passar a bola, um segundo. 8 mil ações no Brasil no STF. Nos Estados Unidos, 50. Carla, quer fazer a última? Nós estamos terminando. É a última rapidinho. O senhor falou aí sobre tempo de mandato. Qual que seria a sua proposta em relação a isso? E em relação a ampliar a Suprema Corte, o senhor também acha que tem que ter um número maior de ministros? A ampliação é uma parte de uma estratégia muito brasileira da gambiarra. É o puxadinho pra gente conseguir compensar maiorias. Eu acho que a gente tem que pular a etapa do puxadinho. A gente tem que reformar para ter uma boa Corte Constitucional. O Brasil forma muito advogado no Brasil. Existem grandes faculdades, existem grandes juristas no Brasil. Nós temos condições de ter bons ministros do STF, com mandatos, cumprindo apenas sua missão de defesa da Constituição brasileira. Ponto. Discussão de temas abstratos. Hoje eles discutem temas concretos. E hoje eles ainda ficam tentados de discutir esses temas concretos com o advogado do seu parente. Aí vira marmelada. Então, esses puxadinhos eu acho que não vale a pena. É como se a gente pegasse um problema e resolvesse com outro. Tá certo. Qual o tempo ideal de mandato? Desculpa. Podemos discutir 10 anos, é um tempo
Bacana. E não vejo problema nenhum em... então, o Zema veio com essa proposta, acho que o Flávio também tá falando, não, tem que ter 60 anos de idade. Não precisa. Idade mínima é 60 anos. Também não. Também já temos muitos problemas com gerontocracia no Brasil e manutenção de privilégios das gerações antigas. Pode ser 40 anos que seja. Se um jurista é brilhante, tem notório saber jurídico, tem capacidade de discussão de temas constitucionais, como existem muitos grandes professores na faculdade aí da USP que eu conheço, ora, pode ser um juiz do STF, tem um mandato, exerça e que tem o filtro de entrada para eles discutirem temas abstratos ligados à constitucionalidade e não casos concretos. Aí o Supremo volta para a caixinha, cuidamos das emendas para o Legislativo voltar a cuidar de temas nacionais e o Executivo executa, como qualquer lugar normal e democrático é. Eu, como um grande democrata, defendo isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.